atualizar a Câmara de Vereadores. É uma pergunta que não cala, né? Tudo bem, queridos? Tudo bem, Tony. Boa tarde, Tony. Boa tarde, doutor Maurício Vitor. Boa tarde, é claro, para o público de casa. Esse é um assunto que praticamente toda semana, né, doutor? Tem alguma reviravolta, alguma mudança, né? Exatamente. Então, tá agitado. Pois é, e até para a gente atualizar todo o cenário e mostrar para a população, não só hoje como está a configuração da Câmara a partir do dia 1º de janeiro do próximo ano, como também o que pode acontecer, a gente tem a participação do doutor Maurício Vitor aqui no Voz do Litoral e vamos traçar então os cenários a partir de agora. Começando pelo cenário atual. O pessoal de casa vai ver, esses são os 19 vereadores que foram eleitos para compor a Câmara Municipal de Vereadores em Paranaguá. E aí, doutor, aí o pessoal de casa vai lembrar do programa que a gente fez aqui especial sobre os vereadores eleitos, os prefeitos eleitos no litoral. E quem for mais atento vai perceber que na foto aqui tem um rosto diferente. Porque antes era o rosto do Maré, que é o Ezequias Reded, que é vereador na atualidade, e que ele tinha sido reeleito. Mas o Chiquinho, ele tinha um recurso que seria julgado pelo TRE e foi julgado, né, doutor? Explica para o pessoal de casa por que o Chiquinho, então, foi aceito vereador a partir do dia 1º de janeiro. Vamos rememorar, então, Pierre, que a gente disse aqui, na terça-feira, imediatamente após a eleição, que o Chiquinho estava eleito. Né? Era só uma questão de recontagem de votos. Por que isso? Porque o Chiquinho teve o seu registro de candidatura indeferido em primeiro grau na eleição e recorreu ao TRE. O TRE, na quinta-feira da semana da eleição, deferiu o registro de candidatura, reformando a sentença de primeiro grau. No entanto, em razão dos vários compromissos que a Justiça Eleitoral tem para o dia da eleição, não houve tempo de modificar a condição dele de subjúdice para deferido. E aí os votos ficaram subjúdice. Mas àquela altura, todo mundo que conhecia o processo já sabia que ele seria deferido, que estava deferido e, portanto, a condição dele era de eleito, né? E a gente disse, com um mês de antecedência, que haveria uma recontagem e o Chiquinho estaria na Câmara Municipal. Pois bem, este é um fato já concreto, né, que a gente antecipou e que se tornou realidade. E o senhor tocou num ponto importante, que é o que é concreto agora, né? Então, a gente já tem o Chiquinho. Então, Tony, isso não muda, tá? O Chiquinho, vereador eleito, ele a partir do dia 1º de janeiro estará na Casa de Leis de Paranaguá, vereador na cidade de Paranaguá. Mas tem possibilidades e pode ser que alguns vereadores eleitos não façam parte do Legislativo a partir do dia 1º de janeiro. A gente vai primeiro ver o cenário número 1, que é o cenário, porque antes até mesmo da gente acompanhar os cenários, né, antes de eu explicar aqui por que esses nomes estão aparecendo desse jeito, a gente precisa lembrar para o público de casa que no dia da eleição tivemos algumas denúncias de possíveis compras de voto. Candidatos que estariam, e a gente deixa aqui exatamente na possibilidade, não na certeza, que estariam atuando para comprar votos, tá? Então, teve depois um desdobramento dessas denúncias, uma operação da Polícia Federal. Essa operação, ela está, inclusive, na Justiça no momento. E aí a gente tem duas possibilidades. A primeira possibilidade é essa aqui. A cassação, se ela acontecer antes da diplomação, então a gente teria os vereadores que sairiam. Fábio Santos, do PSDB, Mari Leite, do AGI e Renan Brito, do PP. A investigação leva em consideração outros nomes, mas esses nomes não foram eleitos. Entretanto, doutor, essa possibilidade de outros nomes também serem condenados influencia na composição, porque muda o quociente eleitoral, né? Muda a quantidade de votos que cada partido recebeu. E aí, então, esses 3 nomes entrariam na Câmara Municipal, né? Exato. É uma situação bem hipotética, né? A gente precisa deixar claro para o telespectador que a Câmara que nós temos é aquela que exibimos anteriormente, né? A única modificação é o Maré, que saiu, e o Chiquinho, que entrou. Por que a gente fala desse assunto? Porque é um assunto borbulhante na cidade em razão de diligências pelas autoridades policiais. Nós tivemos, inclusive, busca e apreensão, né? Coleta de material
de informática, apreensão de telefone, em relação a alguns dos eleitos. Mas vejam, isso é parte da investigação Exato. que incumbe a polícia e que depois se transforma numa ação judicial. Então, nós estamos, no momento atual, é apenas uma especulação. A situação concreta é que Fábio Santos, Mari Leite e Renan Brito estão eleitos vereadores e, em princípio, vão exercer os seus mandatos, né, porque foram eleitos para isso. A hipótese que estamos cogitando é em razão dessas diligências, porque desdobrando-se num processo judicial, pode sim resultar, porque o processo judicial é incerto, pode não resultar em nada, mas pode resultar em anulação dos votos por alguma ilicitude, só tem diligência policial, porque se suspeita de alguma ilicitude. Se ela não se confirmar, fica tudo como está. Confirmando-se, aí sim a gente pode ter o desdobramento judicial com a anulação dos votos e aí estaríamos diante desta hipótese que está sendo aqui ventilada. E aqui é importante reforçar, né, o que de forma brilhante o doutor já passou para o público de casa, a suspeita. Não tem, por enquanto, nenhum fato, não tem comprovação da compra de votos. Há suspeita e, por isso, investigação. Então, até que se prove o contrário, são todos inocentes das acusações. Até Mas aí para a justiça... explicar bem para o pessoal de casa. O que nós estamos falando de suspeita? É porque, assim, há uma diligência policial. Isso chama inquérito policial. Este inquérito policial pode ser relatado ao final e dizer, ó, não havia nada, então não tem motivo nem para processo. E aí, morreu, não acontece mais nada. Ou o relatório do processo judicial chegar à conclusão de que, olha, há indícios de que houve tal conduta. E aí a promotoria avalia e pode ou não propor uma ação que resulte em prejuízo aos votos e ao mandato. Perfeito. Então, só para o pessoal de casa entender, se essa conclusão da possibilidade de compra de votos chegar agora, antes da diplomação, a diplomação é um ato em que aqueles que foram eleitos assinam um documento e se comprometem a seguir as leis, a exercerem as suas funções de forma digna, ética, dentro das leis. Se essa cassação acontecer antes da diplomação, esses 3 nomes passam a ser vereadores na cidade de Paranaguá. Esse é o primeiro cenário. Mas tem, doutor, um cenário onde há a possibilidade da cassação após a diplomação. E é o cenário que a gente vai ver agora. No caso da cassação dos 3, esses 3 aqui, então, assumiriam, mas isso somente após a diplomação. Por que essa diferença, doutor? Então, nós precisamos colocar que estamos falando do mundo das hipóteses e estamos, hipoteticamente, considerando que após a cassação, após a diplomação, a eventual cassação impute a responsabilidade apenas e tão somente ao então candidato que conduziu-se desconforme a lei. E aí não cause a anulação dos votos e apenas a cassação. Neste caso, mantidos os votos, né, estaríamos diante desse cenário, porque aí as legendas mudam, né, ou permanecem e os suplentes é que assumem. E no caso de cassação antes ou mesmo depois, com determinação de anulação dos votos, aí o cenário é o imediatamente anterior, porque daí anulam-se os votos, mudam-se as legendas e a contagem fica para outros partidos, porque os partidos dos quais eles participam perderiam os votos que eles fizeram, né? Então, no mundo das hipóteses, o primeiro cenário em caso de cassação antes da diplomação, o segundo cenário em caso de cassação depois da diplomação, mas daí já sem a penalização da perda de votos, da anulação dos votos obtidos. E aqui é importante porque nesse cenário, no cenário que a cassação aconteça após a diplomação, se, por exemplo, Fábio Santos foi inocentado, não foi cassado, mas a Mari Leite foi, e aqui é somente uma possibilidade, de fato, quem assume no lugar da Mari Leite é o sargento João Carlos, tá? Por quê? Porque ele é o primeiro suplente do AGI. Então, o pessoal de casa vai perceber que, no caso da Mari Leite, ela ser cassada, quem vai assumir é o João Carlos. Agora, pode voltar no cenário 1, por gentileza, rapidinho? Caso essa cassação aconteça antes da diplomação, aí muda todo o quociente eleitoral, como acabou de explicar o doutor Maurício Vitor. Aí não é necessariamente o suplente do partido quem assume.
E aí o pessoal de casa talvez veja, mas Pierre, eu olhei, volta para o cenário 2, por gentileza, gente. Eu olhei no cenário 2, o Fábio Santos é do PSDB e não tem ninguém do PSDB entrando no lugar dele, se ele ficar sem o mandato dele. Porque se o Fábio Santos, nesse cenário, ele for cassado, o partido dele deixa de fazer a cadeira. Então aí passa a ser um outro partido quem assume a vaga. Explicadinho, doutor? Explicadinho, mas novamente reiterando, né? Isso são apenas hipóteses, tá? Motivo para a gente conversar num bar e tal, porque quem decide? A Justiça Eleitoral. E como disse em oportunidades anteriores, a Justiça Eleitoral vai sempre privilegiar a vontade popular. Então, a regra é, o voto está valendo. Então, aquele quadro inicial, os eleitos devem ser os que iniciam o mandato e terminam o mandato. Mas, havendo, como a gente sabe que há um inquérito policial, diligências acontecendo, nós estamos falando sobre as hipóteses que podem decorrer dessa situação. Então, Tony, só para reforçar, hoje, Fábio Santos, o Renan Brito, Mari Leite, Bruno, que também teve mandado cumprido no gabinete dele, Bruno do Idami, Bruno Miguel, todos esses são inocentes. Hoje, todos são inocentes das acusações. Aí cabe ao inquérito, à justiça determinar se eles têm participação ou não nessas denúncias de compra de voto. Tá bom, tá explicadinho. Muito bem, era isso? Perfeito. Era isso.